Olá, estamos de volta aqui novamente com a Bhagavad Gita, a canção do Supremo. E hoje vamos ao verso 19, as naturezas divina e demoníaca. Então, o capítulo 16 aborda a Suprema Personalidade de Deus. Krishna aborda as naturezas iluminadas que devemos conservar e as naturezas não iluminadas que devemos anular da nossa vida, fazer um trabalho para que essa natureza ela possa pouco a pouco deixar de fazer parte desse conjunto de pensar, sentir e agir, né, dentro de uma filosofia de vida onde eu posso, a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu posso trabalhar essas qualidades para que as deficiências elas se tornem amenas em minha vida, né? Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Com a permissão do Supremo, com a permissão de Gurudeva, né? O maior de todos os mestres, o maior de todos os gurus, professores, o maior místico de todos os místicos, a Suprema Personalidade de Deus Krishna, o todo atrativo e o todo atraente na filosofia védica da Índia, né? Aqui a Bhagavad Gita é um guia para nossas almas e traz esse processo de evolução a partir do momento que eu tenho consciência da minha alma e eu tenho consciência que eu sou uma alma e não sou um corpo. E aí, nesse processo, eu vou agir como uma alma, mesmo neste mundo material, mesmo neste corpo material, mesmo com tudo à minha volta que eu olhe seja material, né? Então, o verso 19 diz o seguinte: a Suprema Personalidade fala: aqueles que são invejosos e maliciosos, os mais baixos entre os homens, eu perpetuamente os arrojo no oceano da existência material, onde assumirão várias espécies de vida demoníaca. Então, nós podemos já começar falando aqui sobre a inveja e a malícia, né? A inveja e a malícia que faz parte da personalidade de muitas almas condicionadas neste mundo material. Então, a gente inveja às vezes consciente e às vezes inconsciente, né? A gente é malicioso com as coisas por vontade própria ou até mesmo por influências de diversas ferramentas emocionais que mexem conosco e faz com que a gente se capacite a ser malicioso com diversas situações da vida. Então, a Suprema Personalidade diz o seguinte: eu pego estas almas e jogo elas, nascimento após nascimento, no mundo material, porque aqui é um cativeiro, para que elas fiquem presas nesse cativeiro e elas um dia possam aprender que inveja e malícia precisa ser anulada. Uma alma que quer entrar no reino de Deus, uma alma que quer estar em contato com Deus, ela não pode ser maliciosa nem invejosa. E aí a gente é jogado aqui, as almas são jogadas aqui porque aqui é uma escola. E essa escola, ela vai fazer, o que é que a gente faz numa escola? A gente aprende. Então aqui nessa escola do mundo material, a gente aprende, né, a trabalhar essas particularidades nesse sentido de fazer essa mudança das qualidades demoníacas ou negativas, né? Porque a inveja e a malícia é uma forma muito baixa espiritualmente de uma alma exercer certas atitudes aqui no planeta Terra. Significado de Srila Prabhupada, ou seja, comentário de Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada, indica-se claramente neste verso que o fato de uma determinada alma individual assumir um corpo específico é prerrogativa da vontade suprema. Por quê? Porque aqui mesmo ele diz: eu perpetualmente, eu quem? O Supremo, Krishna, o Criador, eu perpetualmente jogo essas almas no oceano material, onde elas vão ter que vir, sansara por sansara, ciclos de nascimentos e mortes, vindo para aprender este
movimento de evolução, né? Então, assim, a alma individual, após a morte, é posta no ventre de uma mãe, onde recebe um determinado tipo de corpo, sob a supervisão de um poder superior. Então, a gente pensa que a gente nasce apenas por nascer. Então, até o nosso nascimento é supervisionado pelo poder superior, poder de Deus. Na existência material, encontramos tantas espécies de vida. Quais são as espécies de vidas que a gente encontra aqui no mundo material? Animais, insetos, humanos. Humanos é uma espécie de vida, né? E assim por diante. Todas são designadas pelo poder superior. Elas não são acidentais. Então, por isso que quando a gente mata uma vaca, ou mata um porco, ou mata um cabrito, um bode, a gente está matando um corpo de uma alma que está ali na evolução, que veio neste movimento para evoluir, e a gente, sem querer, ou mesmo querendo, a gente termina matando até uma ínfima formiguinha de açúcar. Tudo tem a energia de Deus e tudo é designado pelo poder superior de Deus, né? Nada é acidental neste mundo material, né? Quanto aos demoníacos, aqui se diz com toda clareza que eles são perpetualmente postos nos ventres de pessoas que também têm as mesmas qualidades negativas, né? E assim eles continuam a ser invejosos, os mais baixos da humanidade. As pessoas invejosas são as mais baixas da humanidade. E estas espécies de homens são fadadas a sempre conviverem com a luxúria, com a violência, com o ódio e com a sujeira. Muito ruim de saber isso, né, minha gente? Mas é isso, né? E ele fala aqui também para Prabhupada, as categorias de caçadores na floresta, pessoas que vivem caçando e matando bicho, né? Para o bel prazer, joga algo, aí os pássaros saem e aí começa a tirar. Eu acho isso uma ignorância muito grande. Eu sempre vejo nos filmes, principalmente na Inglaterra, as pessoas se divertem caçando e matando animais, né? Verso 20. Submetendo-se a repetidos nascimentos entre as espécies de vida demoníaca, ó filho de Kunti, tais pessoas jamais conseguem aproximar-se de mim. Então, quando a gente vai, entra no Sansara, sai do Sansara, a gente habita corpos que são negativos, não iluminados, trevosos, que fazem e cometem violência, luxúria, ódio e vivem na sujeira. Essas almas, elas, nesses nascimentos, nessas espécies de vidas baixas, elas jamais conseguem se aproximar de Deus. Está dito aqui por ele próprio, na Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 20. Aos poucos, elas afundam-se na mais abominável condição de existência. E é isso que a gente vê. As pessoas aí afundadas e com problemas e sem dinheiro, mentindo, trapaceando, tentando enganar, tentando se vitimizar para conseguir o que querem, ou então guerreando, ou então escravizando, né? Sabes que Deus é misericordiosíssimo, mas aqui se vê que Deus nunca é misericordioso com as pessoas negativas, demoníacas e trevosas, né? Afirma-se que as pessoas não divinas, vida após vida, são postas em ventres de outras pessoas que também são da mesma espécie e não obtendo a misericórdia do Senhor Supremo, descem ainda mais até que acabam conseguindo corpos de gatos, cachorros e porcos. Sim, dentro da transmigração da alma, isso eu já aprendi no Espiritismo, que nós somos vegetais, a alma, a energia. Então, a energia vem dentro da transmigração da alma, habita em corpos minerais, vegetais, animais, vegetal, mineral, vegetal, animal, angelical, hominal e assim vai, né? Então, quando a gente vai nessa transmigração, passando de uma fase para outra, a gente começa como uma pedrinha, como os cristais, né, que tem energia, depois passa para os vegetais, que são fartos e deliciosos, depois vai para os animaizinhos, gatinhos, cachorrinhos, porquinhos, depois passa para a fase
hominal, que somos nós, né, os seres humanos, ditos seres humanos. Depois dos humanos, a gente atinge a fase semideus ou angelical. Nos Vedas, na filosofia Veda da Índia, também se declara que tais pessoas afundam-se gradualmente para se tornarem em baixos corpos, porque quando você degrada, você começa a fazer um monte de coisa errada nessa vida. Você começa a guerrear, você começa a escravizar, você começa a roubar, a matar. Aí você acha que vai ficar assim, desse jeito, que você vai fazer o que você quer e Deus nada vai fazer, e que não existe uma lei maior que funciona, muito maior e melhor do que as leis materiais. É puro engano, né? Encontramos no Vedanta Sutra que o Senhor Supremo não tem ódio por ninguém. Então, ao fato dos asuras ou pessoas demoníacas assumir estados de vida inferior é apenas outro aspecto de sua misericórdia, ou seja, sempre dando chance para que você se recupere, porque Deus é magnânimo. Deus vai estar sempre dando chance para as pessoas se iluminarem, desde os mais baixos até os que estão procurando a autorrealização, entendendo que eles não são corpos, são almas, que estão buscando a filosofia védica, que estão buscando o entendimento de todas essas formas. Então, essa misericórdia de Deus é mostrada através da transmigração da alma, e que você preste bem atenção nos seus atos, seus pensamentos, porque aqui agora você está construindo seu futuro espiritual. Então é bom que você busque a benevolência de Deus, mas também busque a sua elevação espiritual e não fique degradando-se enquanto você está neste corpo material. Verso 21. Há 3 portões que conduzem a esse inferno. Esse verso é fantástico. Há 3 portões que conduzem a esse inferno: luxúria, ira e cobiça. 3 portões que conduzem ao inferno, ou seja, que conduzem à degradação, que conduzem ao baixo nível espiritual. Cobiça, aliás, luxúria, você quer desejar luxúria na sua vida, prazeres, né? E quando você não tem, você fica irado, né? E aí você vai cobiçar as coisas alheias de quem tem e desejar ter o que o outro tem. Toda pessoa sã, toda pessoa que tem uma mente sã, mais ou menos sã, deve se afastar desses desvarios, luxúria, ira e cobiça, pois eles conduzem à degradação da alma. Degradação da alma, luxúria, ira e cobiça. Nesta passagem, descreve-se a fase inicial da vida demoníaca, ou negativa, ou escura. A pessoa tenta satisfazer sua luxúria, seus desejos carnais, materiais, hedonistas, que são desejos baixos, e quando não consegue, surge a raiva, a ira e a cobiça. Eu acabei de falar. Uma pessoa que é sã, ou mais ou menos sã, ou que esteja no caminho de entender essas escrituras, ou de entender que eu sou uma alma e não sou um corpo, e que eu preciso me elevar dentro desse processo. Uma pessoa sã que não quer deslizar para as espécies de vida baixa, demoníaca, negativa e escura, deve tentar abandonar esses 3 inimigos: luxúria, ira e cobiça, que podem matar o eu, e a tal ponto que não haverá possibilidade de ele libertar-se deste enredamento material. Então a gente vê aí tantos exemplos aí fora, de tantos exemplos que podem estar dentro dessa luxúria, ira e cobiça. Ao seu redor você pode ter exemplos, né? No seu trabalho, na sociedade, nesses presidentes, nesses políticos, nessas guerras, né? Verso 22. A pessoa que escapou a estes 3 portões do inferno, luxúria, ira e cobiça, ao filho de Kunti, executa atos que conduzem à autorrealização e aos poucos atinge o destino supremo. O destino final nosso, de toda a alma, é voltar ao Supremo. Estar de volta ao Supremo, buscar a casa de Deus, as casas de Deus, os planetas celestiais.
Mas existe um planeta especial que é onde está o Supremo agregado e habitando este planeta. Então, chamado de Reino de Deus. E a gente que quer habitar esse Reino de Deus, a gente tem que se esforçar, minha gente, para não ficar apenas achando que vai numa missa, que vai num culto, que vai numa meditação, que vai numa oração, que aqui a gente está salvo e que a gente está liberto e que a gente está autorrealizado, que isso não é verdade, né? Isso é algo muito superficial para que a gente possa achar que a gente já se autorrealizou. A gente se autorrealiza quando a gente se volta para Deus, quando a gente entende que a gente é uma alma e não um corpo, que a gente serve a Deus em amor, devoção e gratidão, e que a gente pode, aqui e agora, se libertar desse cativeiro terreno, mesmo inserida dentro deste cativeiro terreno. Deve-se ter muito cuidado com esses 3 inimigos da vida humana, inimigos da vida humana: a luxúria, a ira e a cobiça. Quanto mais alguém se liberta deles, mais sua existência se purifica, assim seja. Ele pode seguir as regras e regulações prescritas da literatura védica, seguindo os princípios que normatizam a vida humana. Buscar regras e regulações que trazem você para ser um ser normal na vida humana. Essa pessoa aos poucos se eleva à plataforma de se realizar espiritualmente. Se ela for afortunada bastante por tal prática e elevar-se nessa prática à plataforma da consciência de Deus de Krishna, o sucesso será garantido. Hoje, amanhã e depois. É uma batalha de Kurukshetra todos os dias de nossa vida, porque Maya está à espreita toda hora e todo instante, tentando levar a gente para o abismo, levar a gente para o sofrimento. Todo método, desculpa aqui que eu tossi, todo método baseia-se em abandonar os desejos hedonistas, a cobiça e a ira. Cultivando o conhecimento deste processo, o devoto eleva-se à posição mais excelsa, que é a autorrealização da alma. E esta autorrealização é aperfeiçoada com o serviço devocional a Deus. Quanto mais você se devota a Deus, mais você vai se autorrealizar como a alma que serve a Deus. Neste serviço devocional, a alma condicionada está com sua libertação garantida. Eu sou uma alma condicionada. Estou aqui humildemente compartilhando a Bhagavad Gita comigo, oferecendo a Deus em amor, devoção e gratidão a uma amiga que estuda comigo e a quem tiver a boa sorte de estar assistindo para que possa se elevar. Portanto, segundo o processo da filosofia védica, as 4 ordens de vida e os 4 estados de vida chamados de sistemas de castas e sistema de ordem espiritual, porque tudo precisa ter uma subdivisão, não pode viver numa bagunça. Tem que existir as ordens e dentro das ordens suas elevações, dentro da ordem espiritual. Há diferentes regras e regulações para as diferentes castas ou divisões da sociedade. Claro, a sociedade ela tem divisões. E se alguém é capaz de seguir, automaticamente se eleva à plataforma mais alta de percepção espiritual. Por quê? Porque ainda existem as divisões de castas. São divididas em 4 parâmetros, 4 plataformas. E aí você diz, não, é todo mundo igual, todo mundo é a mesma coisa, todo mundo tem a mesma inteligência. Isso não é verdade. Porque existem as consciências, existem as chamadas de consciência, existem as expansões de consciência, onde você, quanto mais você estuda conhecimento védico, quanto mais você estuda escrituras sagradas, mais você expande sua consciência e mais você vai subindo as plataformas de autoconhecimento, quem eu sou, e autorrealização em Deus, né? E assim, você vai buscando essa percepção espiritual e você vai tirando as dúvidas e tirando esse véu. Por que a gente não enxerga as coisas de Deus? Porque a gente não entende nem por que sofre. Porque a gente está com o véu da ilusão no nosso rosto. É preciso abrir esse véu e enxergar com os olhos de Deus, com a mente de Deus e buscar esse entendimento para que a gente possa obter essa libertação e não mais cair nesse ciclo de samsara e não mais cair nesse ciclo de yoga maya e viver aqui nessa ilusão. Mas você viver aqui, sim, com essa consciência e buscando esse serviço devocional a cada dia para que você possa servir mais melhor a Deus e ao Supremo.
Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita, agradecendo primeiramente a Deus, a Prabhupada, que traduz toda essa Bhagavad Gita, traduziu toda essa Bhagavad Gita e outras escrituras sagradas, e agradecendo a você que me vê. Deixe seu like, assim que você escutar o áudio, o vídeo, vá lá na mãozinha e clique lá, porque ajuda o canal, não é a minha, é o canal. Quanto mais ajuda o canal, mais a possibilidade de atingir outras pessoas. Sim ou não, eu agradeço por tudo e peço a permissão de estar aqui mais um dia em agradecimento. Gratidão.